does. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show, 'cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Mysterious, that's the part you always show, 'cause you're too curious. Maybe you should take it slow. We're dreaming in the dark. We are nothing more than dust. You search but you stay lost. We're reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show, 'cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Mysterious, that's the part you always show, 'cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Reaching for the stars. I wonder where you are. Vamos começar aqui mais um bloco para que a gente faça questões de direito administrativo. Aqui a gente vai focar primeiramente na banca Sebrasp, beleza? São questões de certo e errado, onde nós vamos focar aqui na banca Sebrasp. Então seja muito bem-vindo você. Eu espero que você esteja com papel e caneta e com o seu material de apoio aí, porque sim, nós vamos fazer muitas anotações aqui através do nosso curso.
Beleza? Então é isso, vamos começar aqui nossa aula Direito Administrativo aplicado em questões. Vamos fazer aqui vamos agora para nossa aula aqui de Direito Administrativo através de questões. Vamos ver como é que isso aqui cai na tua prova, como é que essa bagaça pode ser cobrada. Vamos lá. Olha só. Opa. Olha só como é que isso aqui é cobrado, ó. Vamos aqui. Conforme a doutrina majoritária, os costumes não são fontes do direito administrativo brasileiro, porque, né, a administração pública deve obedecer estritamente ao princípio da legalidade. Bom, isso aqui a gente sabe que está totalmente errado, beleza? Então isso aqui a gente sabe que está totalmente errado. Por quê? Porque dentro da administração pública, nós temos algumas fontes que vão reger o direito administrativo. Então vamos lá, ó. O direito administrativo, ele possui algumas fontes. Essas fontes são 4, beleza? Nós temos as leis, nós temos a doutrina, nós temos os costumes, e nós temos as jurisprudências. Beleza? Agora, presta atenção numa coisa. Deixa eu trocar aqui de cor. Presta atenção numa coisa. As leis, elas são as únicas fontes primárias. Beleza? São as únicas fontes que são primárias. Tranquilo? A doutrina, os costumes e a jurisprudência, todas elas aqui, ó, são fontes secundárias, beleza? Todas elas aqui são fontes secundárias, tá certo? São fontes secundárias. Vou botar um 2 aqui do lado para você entender, ó. Agora vamos lá. O que é a doutrina? A doutrina é o pensamento de estudiosos sobre botar assim, ó, um assunto relacionado a direito administrativo, beleza? Sobre um assunto de direito administrativo, direito ADM, beleza? Já que esse aqui é o objeto do nosso estudo. Costumes são práticas que nem sempre vão estar previstas em lei, certo? Práticas, mas tem certa aceitação social, ou seja, práticas que são aceitas socialmente. Já eu explico melhor. Já eu vou puxar você para mim aqui e eu explico melhor. E as jurisprudências, juris quer dizer iuris, né, do latim, quer dizer direito. E prudência quer dizer vai com calma, certo? Ó, isso aqui vai aplicar de forma atenciosa. Certo? Ó, você ser prudente, você ser atento, tá? Então, ó, presta atenção. Juris quer dizer direito, prudente, de forma atenciosa. Ou seja, a jurisprudência é a aplicação. Prudente, ou seja, atenciosa, prudente do direito. Nada mais é do que isso. É destrinchar a palavra que você sabe o que é uma jurisprudência. Tranquilo? Agora é o seguinte, ó, vamos para cá. Eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Nós temos leis, doutrina, jurisprudências. Beleza? Nós temos leis, doutrinas, jurisprudência e costumes. Agora presta atenção numa coisa. O objeto da questão fala sobre os costumes. O que são esses costumes? São práticas
que nem sempre vão estar escritas na lei, mas tem uma certa aceitação social. Vamos lá, vamos para os exemplos aqui, ó. Você entrou agora no serviço público. Vamos colocar que você passou aí para, sei lá, vamos colocar técnico de seguro social no INSS. Você entrou para técnico de seguro social. O que vai acontecer aí? Você, uma vez que virou técnico de seguro social, você vai ser regido por regras de direito público, tá? Que é o seu estatuto, no caso, a 8.112. Agora, preste atenção numa coisa. A 8.112 fala sobre a antiguidade de pessoas, de servidores? Não fala. Mas vamos colocar que um estado da federação abriu vaga para uma capital e você está no interior. E aí, você está disputando vaga para ir para a capital, né, para voltar para sua terra lá, com um cara que já está 10 anos no serviço público. Quem você acha que tem mais chances de ser removido? Você, que entrou agora, ou o cara que já está há 10 anos? Claro que é o cara que já está há 10 anos, mas não tem escrito isso em canto nenhum. Eu sei que não tem escrito em canto nenhum, mas isso é um costume, beleza? É mero costume. São práticas que nem sempre estão escritas em lei, mas você mesmo não vai ficar com raiva se isso acontecer. Sabe por quê? Porque olha o seu pensamento. O cara tem 10 anos, eu entrei agora, né? Então você vai pensar assim, não, você vai ponderar. Não, o cara foi porque ele tem 10 anos de serviço. Eu entrei agora. E talvez, certo, você entenda o seguinte também, que, cara, hoje fui eu que fiquei, mas amanhã eu vou ser mais antigo que alguém. Ou seja, eu vou e esse cara fica, tá certo? Então, tem uma certa aceitação social nessa parada aí, beleza? Então, esses aí são os costumes e sim, são fontes do direito administrativo. Tranquilo? Sim, são fontes do direito administrativo. Portanto, o gabarito da questão está errado. Beleza? Vamos lá para a nossa segunda questão. Deixa eu ver aqui. Deixa-me ver aqui. Opa, pera aí. Vamos lá. Ó, do ponto de vista normativo. O direito administrativo abrange as normas que... Vamos aqui. Do ponto de vista normativo. O direito administrativo abrange as normas que regem a administração pública, razão pela qual mantém relações importantes com outros ramos do direito. Isso aqui está corretinho, certo? Isso aqui está corretinho. Por quê? O direito administrativo, certo? O direito administrativo, ele serve para reger a atividade do Estado, beleza? Então, o direito administrativo ele serve para isso, reger a atividade do Estado. Agora, presta atenção numa coisa, o direito administrativo, ele é ramo do direito público, Tranquilo? Ele é ramo do direito público. Agora é o seguinte, ele sendo ramo do direito público, ele se submete a regras de direito público ou privado? Público, em regra. Só que o direito administrativo ele é a atividade do Estado. E o Estado ele também se relaciona com o direito privado. Beleza? Então o Estado ele tanto está relacionado ao público, como ele está relacionado também ao privado. Beleza? Logo, quando eu digo que a razão pelo qual mantém relação importante com outros ramos do direito, tá certo. Por quê? Porque vamos colocar, por exemplo, o direito civil aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, cadê? Ó, o direito civil, ó, outros ramos do direito, ó, outros ramos do direito, certo? Ó, vamos pegar aqui o direito civil. Direito civil. Tá? O direito civil é ramo do direito privado e ainda assim tem relação com o direito administrativo. Algumas regras que são aplicadas lá no direito civil são utilizadas aqui no direito administrativo também. Beleza? Então está correto o item 2. Tranquilo? Questão 2 está correta. Vamos lá. Questão 3 agora.
prova aqui para professor brailista. Ó, professor de braille, ó, putaria. Vamos lá. Ó, o conceito formal de administração pública está diretamente relacionado à natureza da atividade exercida pelo órgão público. O conceito formal, muito bom essa questão aqui, muito boa. De administração pública está diretamente relacionada à natureza de atividade. Vamos ver. Nós temos dois conceitos na administração pública, beleza? Ó, nós temos dois conceitos na administração pública. Nós temos o primeiro conceito aqui, que é o conceito que eu gosto de chamar de FON, ou de SOF, tranquilo? E o segundo, que é o que eu gosto de chamar de FON. Vamos lá. Como é que eu diferencio aqui os dois? Ó? Nós temos o primeiro, que é o sentido subjetivo. Deixa eu fazer aqui para ficar maior. Deixa eu fazer aqui que fica maior. Beleza? Ó? Então, ó, opa, espera aí que ficou horrível esse 2. Só um momento. Vamos lá. Ó, então nós temos dois conceitos na administração pública, beleza? Nós temos aqui o conceito que a gente chama de SOF e nós temos o conceito que nós chamamos de FON. Vamos lá. SOF é o quê? O sentido subjetivo, sentido orgânico ou então sentido formal. Tranquilo? Já o segundo conceito aqui é o conceito funcional, sentido objetivo e sentido material. Diferença entre um e outro. Vamos lá. Quando ele está falando de SOF, quando ele está falando do SOF, ele está falando aqui, ele está usando um termo relacionado a pessoas, beleza? A pessoas. Pode ser pessoa física ou pode ser pessoa jurídica, mas são pessoas. Como assim? Quando ele fala pessoa física, ele está falando do próprio servidor ou agente público. Beleza? E quando ele está falando da jurídica, ele está falando do órgão ou então da entidade. Espera aí, que eu acabei errando aqui. Do órgão ou entidade. Órgão ou entidade. Tranquilo? Então presta atenção nessa coisa aí, ó. Presta atenção nessa diferenciação aí. Quando ele fala de pessoa física, de subjetivo, orgânico e formal, ele está falando de pessoa, certo? Ó, eu gosto até de fazer uma brincadeira aqui, ó, que o SOF, certo, é um apelido carinhoso para nossa amiga aqui, ó, a Sofia, beleza? A Sofia, tranquilo? A Sofia é o quê? Fazer o chão para não reprovar no psico. A Sofia é o quê? Uma pessoa, beleza? Agora, quando ele estiver falando do sentido funcional, objetivo e material, olha o nome, funcional. Ele está falando de quem? Ele está falando da atividade desempenhada. Atividade desempenhada. E aqui eu posso usar como exemplo, certo? Como exemplo aqui, o poder de polícia. Poder de polícia. Tranquilo? Então, quando ele estiver falando de atividade, ele está falando do sentido funcional, objetivo e material. O erro da questão foi falar o quê? Ele citou aqui, ó, cadê minha caneta? Deixa eu pegar aqui. Ó, opa, tava aqui. Eu não vi. Ó, quando o erro da questão foi tentar te confundir, né? Ó, foi tentar te confundir, dizendo que o formal era a atividade, beleza? Ó, e a gente sabe que isso está errado, ó, formal e atividade. Não, o formal ele fala sobre pessoa física, sobre pessoa jurídica, beleza? Sobre as pessoas físicas ou jurídicas. Logo, o gabarito está o quê? Errado. Porque ele falou de formal,
Beleza? Agora, se ele fala de funcional, estaria certo. Então, deixa só concluir o raciocínio aqui, ó, só para a gente finalizar aqui essa parte. Ó, só para a gente ir logo para a próxima questão, ó. Quando ele fala de pessoas, eu posso dar um exemplo aqui, ó, de um fiscal sanitário, por exemplo. De um fiscal sanitário, por exemplo. Beleza? Então, quando ele fala de um fiscal aqui, ele está falando de quem? De uma pessoa. Mas se ele fala do poder de polícia, ou seja, a atividade que esse fiscal desempenha, certo? Então, ele está falando do sentido funcional, certo? Então, aqui, ó, a atividade que ele desempenha, certo? Ó, fiscalizar. Fiscalização. Beleza? Fiscalização é a atividade que esse fiscal desempenha. Deu para entender? Ficou claro aí para você? Tá fazendo sentido para você? Tá fazendo sentido na sua cabeça isso aí? Beleza? Então, quando a gente fala do sentido funcional, ele tá falando da atividade que desempenha. Ou seja, o sujeito, no caso, o fiscal sanitário, qual é a atividade dele? Fiscalizar. O nome já está dizendo. Ele é fiscal, beleza? Então, a pessoa fiscaliza e a atividade é fiscalização, beleza? Então, o sentido subjetivo, orgânico e formal fica aí a cargo do SOF, né? Que é o conceito que remete a pessoas. Lembra da Sofia? E o FON, que é o funcional, objetivo e material, você lembra aí que é o aspecto funcional, é aquela atividade desempenhada, certo? Lembra do fiscal e da fiscalização, beleza? Lembra do fiscal e lembra da fiscalização. Tranquilo? Vamos lá agora para a nossa próxima questão. Vamos para a nossa próxima questão aqui. Deixa eu puxar você para lá. Deixa eu puxar você para cá. Ó, na nossa próxima questão, vamos ver aqui. Questão 4. Ele fala o seguinte, ó. João pleiteou a autoridade administrativa. Deixe-me pegar aqui o vermelho. Ó, a atividade administrativa fazendária estadual, a realização de compensação tributária de um crédito de ICMS. Imposto de Circulação de Mercadoria e Serviço, tá, gente? ICMS. O imposto estadual. Passados 180 dias da propositura do pleito, ou seja, do pedido, né, da votação ali, da solicitação, então o que vai acontecer? A administração ainda não havia dado resposta a João, ou seja, houve aqui o chamado silêncio da administração pública, a omissão administrativa, beleza? Ó, então, passados 180 dias, ainda houve a omissão administrativa, beleza? Vamos ver agora o resto. Com referência à situação hipotética acima, julgue o item a seguir, levando em conta as normas atinentes aos processos administrativos e ao controle judicial da administração pública. A argumentação mais adequada para a solução do problema seria a invocação, de forma genérica, do princípio da eficiência da administração pública. Realmente está demorando muito esse processo e não houve resposta, beleza? Então está o quê? Correto. Vamos entender por quê? Quando a gente fala de princípios, a gente tem que remeter até o artigo 37 da Constituição Federal, onde lá ele vai trazer para a gente a regra do LIMP. A regra do LIMP. Esse aqui é o bizu mais antigo de concurso público que existe na face da Terra, beleza? Então não existe bizu mais antigo que esse aqui. Como é esse LIMP aí? Como é? Ó, a gente tem aqui as regras de legalidade, nós temos a impessoalidade, nós temos a moralidade, nós temos a publicidade, e nós temos a eficiência.
Tranquilo? Então, esses aqui são os princípios que regem o direito administrativo, beleza? Mas, Neto, eu vi que ainda tem outros, né? Sim, esses aqui são os princípios que estão expressos, beleza? Eles estão lá, escritos na Constituição Federal. Esses princípios aqui, se você for abrir o artigo 37, ele vai trazer para você esses aqui. E olha que legal, eles vão trazer ainda em ordem, beleza? Vai ser trazido para você e vai ser trazido em ordem, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Que é que eu quero que você se atente para uma coisa, ó. Presta atenção. Quando ele estiver falando de eficiência, ele está falando de meios econômicos. Meios econômicos para o processo administrativo. Mas presta atenção que hoje em dia tem outro conceito também. Então eu vou até colocar aqui, ó. Esse aqui está sendo, né, tem sido somente um dos conceitos que as bancas estão começando a utilizar. Antigamente, era o único conceito que existia. Ou seja, se você pegasse questões um pouquinho mais antigas, beleza? Se você pegasse questões um pouquinho mais antigas, o que era que ia acontecer lá? Você ia ver que economicidade era o único traço que ele trazia lá. Só que hoje em dia está um pouco diferente. Nós temos também o conceito de celeridade processual, beleza? Celeridade processual, tranquilo? Então, meios econômicos e celeridade processual. Essas são duas formas aí que a gente pode diferenciar, certo? O princípio da eficiência. Outra coisa a ser levada em consideração nesse princípio da eficiência é que ele foi o último a entrar na Constituição Federal. Beleza? Por quê? Porque ele veio através de emenda constitucional, lá em 1998. Emenda Constitucional 19, lá em 1998. Ou seja, 10 anos após a promulgação da Constituição Federal, foi que esse princípio entrou na Constituição, beleza? Então, em 1998 foi onde entrou esse princípio aqui. Agora, preste atenção numa coisa. Em 1998, veio através de uma emenda à Constituição, ou seja, ele foi feito pelo chamado Poder Constituinte derivado e não decorrente do Poder Constituinte originário, beleza? Então ele não foi feito pelo Poder Constituinte originário, ele foi feito pelo Poder Constituinte derivado, tranquilo? Então fica aqui o princípio da eficiência. Quando ele fez essa questão, o examinador fez essa questão, ele estava falando do primeiro ou do segundo conceito? Do segundo conceito, de celeridade processual, porque ele não teve resposta ao conseguir aí, ele não teve resposta ao fazer o pedido, beleza? Logo, quando ele entrou com essa argumentação aí, a forma mais genérica a ser utilizada realmente seria invocar o princípio da eficiência. Realmente, gabarito corretíssimo, não tem o que se falar aqui, beleza? Vamos lá. Então, isso aí você vai ver tudo isso no artigo 37. Tranquilo? Ó, 37. Vamos lá. A doutrina aponta como princípios do regime jurídico administrativo a supremacia do interesse público sobre o privado. E a indisponibilidade do interesse público. Opa! Olha, questão aqui doutrinária. Aponta os princípios do regime jurídico administrativo, a supremacia do interesse público sobre o privado e a indisponibilidade do interesse público. A doutrina aponta como princípios do regime jurídico administrativo a supremacia. Realmente, supremacia do interesse público sobre o interesse privado. E a indisponibilidade do interesse público. Gabarito certinho, beleza? Gabarito certo. Por quê? Porque é o seguinte, ó, uma vez que eu tenho esses princípios aqui, ó,
Lembra que esses princípios, eles são os princípios que estão expressos, beleza? Eles são os princípios que estão expressos, mas existem os princípios que estão implícitos na Constituição Federal, beleza? Eles estão lá, você só não está conseguindo ver, mas eles estão lá. São eles o princípio da supremacia do interesse público, sobre o interesse privado, sobre o privado. Tranquilo? Esse princípio aqui, ele diz que a administração pública está acima do particular. Beleza? Ó, então, por exemplo, aqui é o João. O João tem uma casa. Onde ele nasceu e se criou nessa casa. Beleza? João tem essa casa aqui que ele herdou do pai dele, que herdou do pai. Só que a administração pública quer fazer o seguinte, ó. A administração quer comprar a casa dele porque fez um estudo de viabilidade e viu que se passar uma avenida por aqui, ó, vai reduzir o tempo do trânsito em 30 minutos. Certo? Ó? Então, ó, 30 minutos será reduzido. Beleza? Então, o que vai fazer? A administração pública vai já criou, na verdade, né? Um instituto chamado desapropriação. O Instituto da Desapropriação, ele fala que ninguém tem uma terra onde não pode ser desapropriada. Se o Estado precisar, meu amigo, pegou para ele. Beleza? Se o Estado precisar, pegou. Você perdeu. Tá bom? Mas a desapropriação possui regras. Não é só chegar e falar sai. Não é. Para desapropriar, tem alguns requisitos. Quais são os requisitos? Primeiro que tem que ter uma indenização. Beleza? Uma indenização. E essa indenização, ela deve cumprir requisitos também. Essa indenização, ela deve ser prévia. Essa indenização, ela deve ser justa. E essa indenização, ela deve ser em dinheiro. Beleza? Então, essa indenização, ela deve ser prévia, justa e em dinheiro. Tranquilo? Então, essas aqui são as regras para desapropriar. Tranquilo? Mas isso tudo é decorrente do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Eu não posso dizer que não vou sair. Eu tenho que sair e acabou. Tranquilão? De boa? Vamos lá. Agora, deixe-me ver aqui, ó. Pegar mais uma lousa aqui para fazer esses outros princípios aqui. Vamos lá. Nós temos a indisponibilidade do interesse público. Esse princípio da indisponibilidade do interesse público, ele está remetendo a quê? Vamos lá. O administrador não é dono do serviço público. Ou então dos bens públicos. Beleza? Aqui, ó, a indisponibilidade do interesse público, beleza? A administração eles são meros gestores, certo? Ó, sendo mero gestor. Tranquilo? É um mero gestor da coisa pública. Tranquilo? Então, por exemplo, ó, eu posso, por exemplo, ó, vamos colocar assim, eu sou servidor, tá? Eu sou servidor de uma autarquia, por exemplo. Eu posso simplesmente sair dando rolê com a viatura do poder público?
Posso? Não posso, tá? Eu não posso levar minha namorada para jantar. Por quê? Na viatura, né? Eu posso levar ela para jantar, mas não na viatura, tá? Então, eu não posso levar minha namorada para jantar na viatura da autarquia. Por quê? Porque isso eu estaria usando o bem público como se fosse meu. E ele não é meu, ele é da coletividade. Ou seja, eu não posso fazer isso. Uma vez que eu faço, eu estou ferindo o princípio da indisponibilidade do interesse público. Beleza? Então, voltando para cá, eu sou um mero gestor. Beleza? Nós temos ainda outros princípios, né? Como o da continuidade dos serviços públicos, tranquilo? Como o da autotutela, tranquilo? Mas vamos ficar aqui nesse princípio por enquanto. Beleza? Vamos lá. Agora, a administração pública, questão 6. A administração pública é regida pelo princípio da autotutela. Até aqui, certo. Segundo o qual o administrador público está obrigado a denunciar os atos administrativos ilegais ao Poder Judiciário. Ao Poder Judiciário e ao Ministério Público. Olha, realmente, certo? O Poder Judiciário, ele é responsável... Desculpa, o princípio da autotutela existe, beleza? Segundo o qual o administrador público está obrigado a denunciar, mas só que isso aqui, ó, certo? Não quer dizer autotutela. Autotutela é o poder que a administração tem de poder rever os seus atos, certo? É o poder de rever seus atos. Então isso é autotutela. Tranquilo? Logo, gabarito está errado, porque ele fala que o administrador público é obrigado a denunciar. Não, isso aqui, ó, por ele ser, né, é o princípio da boa-fé. Boa-fé, que é um princípio implícito da Constituição. Tranquilo? Então, essa parte aí, questão 6 se torna errada. Tranquilo? Então, meu povo, vamos encerrar por aqui, ó, 32 minutos de aula. A gente volta no nosso próximo bloco com mais questões para vocês aqui de certo e errado. Então, muito obrigado pela tua participação, fique com Deus e tchau, tchau. Qualquer curso online, qualquer compra online que você faz, você tem direito a 7 dias de garantia. Mas eu confio tanto nesse método que eu tô te passando, que ao invés de 7 dias, eu vou te dar 30 dias por qualquer motivo. Você simplesmente, com um clique, você vai lá e pega o seu dinheiro de volta. Não gostei do curso. Vai lá e dá um clique e pede reembolso. Pega o seu dinheiro de volta. Agora, passou os 30 dias. Acabou? Não acabou. Passou os 30 dias, você ainda assim não aprendeu nada. Você tem mais 90 dias para continuar estudando. E se dentro de 90 dias, dentro desses 90 dias, você não aprender, você chega para mim e diz, Neto, eu não aprendi nada, eu não tô aprendendo nada. O que eu vou fazer com você? Eu vou ver se você realmente seguiu o passo a passo, se você viu o cronograma, se você seguiu o cronograma, se você fez os simulados, se você assistiu às aulas, porque tem como eu ver na plataforma, tá? Então eu vou ver se realmente você seguiu aquilo. E se você tiver feito tudo e mesmo assim não aprendeu, eu vou fazer um negócio contigo. Eu te pago, certo? O que você investiu, 167, cadê? Tá aqui minha caneta. Eu te devolvo os teus 167 reais e eu ainda te pago do meu bolso, eu ainda te pago o dobro desse valor, né? No caso, eu te dobro o valor, eu te pago mais 167. Eu te pago 167 pelo seu tempo e pela tua confiança. E aqui, e aí, Gabriel, tudo bom? Boa noite, professor. Beleza, né? Noite, Dá um oi pra galera! Boa noite, pessoal que tá assistindo. O Gabriel Rocha, ele ficou em 9º lugar, 102 pontos 102 no concurso pontos. do INSS. Qual localidade? Aqui pra Fortaleza, Fortaleza mesmo? No início da aula eu falei, cara, é possível se tu tiver o direcionamento correto. Agora é o seguinte, Gabriel, o que foi que tu fez nesse tempo todo que tu ficou em 9º, estudando de setembro até agora? A minha rotina de estudos era de manhã, aqui era aula no Tiradentes. De tarde, normalmente, era vir direto para a sala de estudos do Tiradentes. E de noite, às vezes eu estudava, às vezes não. Normalmente eu não estudava. Mas teve uma semana que eu estudei manhã, tarde e noite, que eu acho que eu estava começando a endoidar um pouquinho da cabeça, que eu estava sonhando que eu estava estudando. Aí eu pensei, não, tenho que dar uma amenizada. Tenho que dar uma amenizada nisso aqui. E era essa rotina, basicamente, manhã e tarde, estudando, aqui no Tiradentes. De noite eu fazia algumas questões. Sempre quando eu tinha um tempo livre, eu estava procurando resolução de questão, alguma dica, algum mapa mental, alguma dicasinha, algum macete para utilizar durante a prova. E
todo simulado que teve aqui eu estava fazendo. Fiz todos os simulados que teve no Tiradentes. Basicamente, na última semana, na reta final para a prova, era quase um simulado por dia. Tanto quando eu cheguei na prova, que eu peguei, eu pensei que era mais um simulado que eu estava fazendo. De tão igual que foi. Foi uma preparação muito boa, foi tranquilo na prova ali. E por isso consegui me sair bem. Manteve a tranquilidade ali na hora da prova? Tranquilidade, calmo. De boa. Porque tive relatos aí de pessoas que vomitaram, né? Saíram ali, pediram para vomitar porque estava muito nervoso. Porque o concurso do INSS, você já conhecia concursos antes ou não? Eu já tinha feito um concurso, só que eu mal estudei. Foi o que teve aqui para auxiliar administrativo do Conselho Regional de Psicologia. Entendi. Sim. Então, ó, esse concurso do INSS é aquele concurso que não tem muita gente estudando. Assim, quando não tem edital, é aquele concurso ali que ele é meio parado. Mas é aquele concurso que quando sai edital, a galera corre para estudar. E tinha muita gente estudando no pré-edital. Muita gente. Nesse concurso ele foi atípico, porque tinha muita gente estudando no pré-edital. Eu me lembro que aqui não costuma fechar a turma antes do edital para INSS. E aqui no pré-edital fechou 2. Uma para mim e outra para o professor Júlio. Então, nesse meio de preparação, a gente sempre fala, a gente sempre frisa que é bastante importante você iniciar antes do edital sair. Antes do edital sair. Agora, tem gente que fica procrastinando. Aí, às vezes, o edital sai. E o cara continua procrastinando. Não, peraí, falta 2 meses pra prova. Certo? E aí ele vai deixando pra lá. Quando chega na semana da prova, aí ele quer a fórmula mágica. Ele chega pra gente e pergunta o seguinte: professor, comecei a estudar semana passada. E o que é que eu posso fazer para passar nessa prova? Aí nessa não dá mais, se prepara pra próxima. A gente é bem sincero com ele. Exatamente. Beleza? E aí, é esse cara que fica nervoso? Não é. Não é. Por quê? Porque ele não teve tempo a perder. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow.
change.